Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e que conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Então vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram. O que será que esses homens disseram? Existem pessoas que vão procurar pretextos para te descredibilizar, para me descredibilizar. Sabe por quê? Porque nós somos fiéis, porque nós seguimos os conselhos do Senhor, porque nós podemos errar? Sim, mas quando nós descobrimos o erro, nós vamos e corrigimos, porque é assim que nos ensina a palavra do Senhor. Mas existem pessoas que por inveja, estão olhando, estão atentas, estão procurando pretextos para nos descredibilizar. Já falamos sobre inveja. A inveja não é a pessoa querer o que você tem. A inveja é a pessoa querer o que você tem e não querer que você tenha nada. Estas são pessoas invejosas, que estão prontas a prejudicar qualquer um, para que essa pessoa não tenha nenhum reconhecimento. Então vão procurar pretextos. Pode estar certo, pode estar certa. Vão procurar pretextos. Mas continue firme, deixem procurar. Vamos ver o que esses homens disseram. Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram. Eles começaram a traçar um plano para descredibilizar Daniel. Que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixasse um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões.
Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Olha o absurdo. Olha o plano desses homens para descredibilizar Daniel. Eles foram até o rei e pediram que o rei, decretasse, decretasse que ninguém poderia adorar outra pessoa, outro Deus que não ele. Olha que absurdo. E esse documento não poderia ser rasgado, mudado, revogado. Existem pessoas que se apressam em fazer o mal. Existem pessoas que nasceram para fazer o mal. Essas pessoas estão no nosso meio, estão ao nosso redor. E infelizmente, existem pessoas que têm o poder de mando, de comando, que ouvem essas pessoas. Pessoas ardilosas, pessoas maldosas. Existem poderosos que se aconselham com essas pessoas. E quão mal eles fazem às outras pessoas. Os poderosos que ouvem essas pessoas, os invejosos, quão mal fazem às outras pessoas. Vamos continuar. E assim, o rei Dário, ouvindo essas pessoas maldosas, se aconselhando com essas pessoas maldosas, ele assinou o documento e o interdito. O plano dessas pessoas estava em execução. Essas pessoas queriam descredibilizar Daniel. Elas queriam o que o Daniel tinha. Elas queriam o poder que Daniel tinha. Elas queriam a excelência de Daniel, a todo custo. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. E fez o quê? Se escondeu? Ele chorou? Ele reclamou? Será que Daniel fez isso? Será que Daniel se escondeu? Será que ele voltou para casa para se esconder? O que você faria? Enquanto servo e serva do Senhor, o que você faria? Vamos aprender com Daniel. Vamos ver o que ele fez. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel foi fazer o que ele sempre fazia. Daniel não se paralisou. Daniel continuou fazendo o que ele sempre fez. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele foi dar graças ao seu Deus. Ele foi honrar a quem tinha honra. Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Ele foi buscar direcionamento. Ele fazia isso sempre. Então, por que ele iria parar? Por causa de um decreto? Mesmo que sua vida corresse perigo, ele não recuou. Ele continuou nos caminhos do Senhor. Ele continuou fazendo o que era correto. Vamos ver o que aconteceu. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontrou fazendo o quê? Chorando? Reclamando? Com medo? Não. Eles encontraram Daniel orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Os acusadores chegaram.
Sim, as pessoas que queriam fazer intrigas, que queriam causar encrencas, que queriam expor Daniel, que queriam descredibilizar, chegaram. Eles chegaram e encontraram Daniel fazendo o quê? O que ele sempre fazia, orando. Depois se apressaram, se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? Existem pessoas que se apressam a apontar o dedo, se apressam a falar mal, se apressam a falar o que a outra pessoa está fazendo. Se apressam a cuidar da vida do outro e não da sua própria vida. Além de cuidar da vida do outro, se apressam, sim, ardilosamente a contar o que o outro está fazendo. De uma forma ardilosa, não direta, mas de uma forma ardilosa. Se apressam, sim, em apontar o dedo ao outro e depois ir e ardilosamente contar o que o outro está fazendo. Lembrar aquela pessoa: ei, aquilo que ele está fazendo, será que é certo? Será? Cuidado com essas pessoas. Cuidado. Vamos continuar. O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, esses homens que foram até a casa de Daniel, eles disseram ao rei: esse Daniel, ó rei, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Olha aqui. Olha o plano deles. Olha o plano deles. Apontando o dedo. Apontando o dedo. Expondo Daniel. Lembrando o rei: rei, olha só, o senhor disse, hein? O senhor assinou. Se algum homem não rendesse glória ao Senhor, que é isso que eles que estavam dizendo. Se tivesse algum homem que não fosse aos seus pés, que fosse aos pés de outra pessoa ou de outro Deus, olha, tá escrito, hein? O Senhor iria jogá-lo na cova dos leões. Esse Daniel, que o Senhor até pensou em colocá-lo acima de todos, que o Senhor até pensou em dar outro cargo a ele, um cargo maior ainda, não só de presidente, mas um cargo maior ainda. Olha lá, hein, rei? Olha o que ele está fazendo. Está descumprindo o seu decreto. Ele está orando para o Deus dele. Ele está glorificando o Deus dele. E agora? O que você vai fazer? Olha o que causa a inveja. Olha o que causa a inveja, ou que a inveja causa. Só causam mal para todos. Para absolutamente todos. Que triste, né? E você? E você, em meio a grandes provações, o que está fazendo? Está correndo? Está se escondendo? Está negando a sua fé? Ou você está continuando firme, seguindo as palavras do Senhor, seguindo os conselhos do Senhor, buscando discernimento no Senhor? O que você está fazendo?
qual seria o seu posicionamento? E qual está sendo o seu posicionamento? Porque esse tipo de situações nós vemos diariamente. Você está sucumbindo ou você está permanecendo firme, convicto que só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos direcionar. O que você está fazendo em meio a essas situações? Essa é para nós refletirmos no dia de hoje. E finalizamos aqui mais um bate-papo. Eu tenho plena certeza que com gostinho de quero mais. Então, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu desejo e eu declaro que o seu dia, assim como o meu, será abençoado em nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.